Goleada do Brasil sobre a Bolívia, Caroline na artilharia, críticas à estrutura oferecida pela Conmebol para as atletas. A semana da Copa América deu o que falar e a gente tem mesmo muito para comentar aqui no Copa Delas. E para você que está estranhando a ausência da Marília Rigoni aqui na apresentação do Copa Delas, ela está de férias e para a gente poder falar das emoções da Copa América durante esse período, eu estou comandando aqui o nosso bate-papo por algumas semaninhas, mas é rápido, já já a Marília volta ao comando do nosso videocast. E hoje eu estou muitíssimo bem acompanhada nessa tarefa difícil de substituir a Marília com a técnica Taissan Passos, que já esteve aqui com a gente lá na nossa primeira temporada em 2023, e a Raquel Mota, nossa comentarista aqui da TV Brasil. Sejam sempre bem-vindas ao Copa Delas, meninas. Muito obrigada, que bom, estou de volta. É, que bom, a gente fica muito feliz também, né? E aí? Marília, não, Verônica, né? Vamos começar então falando do desempenho do Brasil nessa goleada, né? Que a gente acabou de vir da goleada do Brasil sobre a Bolívia. Depois de uma estreia aí que deixa um pouquinho a desejar, o Brasil fez uma apresentação de gala aí contra a Bolívia. Você ficou feliz com o que você viu em campo, Taissan? Na verdade, eu já esperava um jogo difícil contra a Venezuela. Um treinador brasileiro que sempre teve um bom trabalho de dificultar a vida do Arthur Elias enquanto esteve no Palmeiras. A gente sabia que quem estava vendo os jogos anteriormente à Copa América, acompanhando a Venezuela, já viu uma cara do Ricardo Belli ali. Eu não imaginava uma facilidade nesse jogo. Estreia, muitas atletas ali esperando uma oportunidade chegar. E a estreia sempre traz um lado emocional, que traz um peso para muitas atletas que estavam buscando essa oportunidade. Segundo jogo, fizemos um bom trabalho. Na verdade, deveríamos fazer esse grande jogo, fazer um resultado satisfatório para que a gente tenha um tempo aí para se reequilibrar para os próximos jogos que, com certeza, vão trazer mais um enredo técnico e tático para a gente. Vamos falar um pouquinho depois dos próximos desafios do Brasil, mas a gente teve aí nessa partida, teve um hat-trick da Caroline, que ainda está na artilharia no momento, né? Está na artilharia, dividindo a artilharia com a paraguaia Cláudia Martínez, mas que está fazendo, e ainda estava com a braçadeira de capitã. Foi um dos destaques desse início de competição. A Caroline a própria Marta chegou a falar que se acostuma aí com a abraçadeira e tal, pode se acostumar. Primeiro, Raquel, o que você achou desse destaque da Caroline e se Taissan também, como técnica, se consegue ver esse papel de capitã dela também? Pois é. Antes de tudo, olá, Verônica, Taissan, você que está nos acompanhando em mais um Copa Delas. Então, o que eu percebo na Caroline é que ela é fundamental nesse sistema tático que o Arthur Elias vem montando e quando ele vem dando a sua cara para a seleção brasileira. Ela foi fundamental durante a temporada olímpica, né, que a gente conseguiu ali a medalha de prata, e é fundamental naquele sistema mais agressivo, mais ofensivo dessa equipe do Arthur Elias. Não sei se a Caroline, dentro de campo, aí eu vejo como comentarista, como torcedor e como alguém que já acompanha futebol há bastante tempo. Eu não vejo a Caroline na figura de uma capitã dentro de campo. Isso, para mim, por exemplo, seria muito bem exercido pela Gio, que a gente vê que está sempre chamando atenção, pela Angelina, que está sempre ali ditando no meio de campo, da volante, que está prestando atenção, que chama uma, que chama outra. Mas quer ver quem eu acho que tem a cara da seleção brasileira para ser capitã? A Antônia. Porque a Antônia ela é muito raçuda, ela está sempre chamando a atenção das companheiras e está sempre ali tentando organizar, principalmente a zaga, e tentar sair com um pouco mais de cadência. Então, para mim, a Antônia, ela é dentro e fora de campo o papel que deveria seguir uma capitã. A Caroline, sem dúvida alguma, seria uma capitã por conta da habilidade dela, somente por causa disso. Mas como liderança, eu ainda acho que hoje, para essa cara do Arthur Elias, seria a Antônia. Taissan, você concorda? Eu vou fazer um advogado do diabo, vou trazer meu papel de treinador aqui, porque eu não tenho essa habilidade que vocês têm de falar aqui na frente da câmera, né? Bom, vou trazer um contexto, super concordo com o que você falou, mas aí eu vou trazer um contexto de dentro de campo e vestiário. Às vezes o treinador precisa dar uma responsabilidade para algumas atletas, né? Às vezes você precisa passar uma confiança do grupo e talvez ele esteja precisando trazer essa atleta para perto dele. Então, às vezes, essa atleta foi um destaque no treino, vem ganhando espaço dentro do contexto de trabalho dele. E aí você precisa buscar outros tipos de liderança dentro do elenco.
eu acredito sim que algumas atletas são líderes por essência. Por exemplo, você citou a Angelina. A Angelina não é uma capitã como a Antônia, que grita, ela é aquela capitã que vai chegar aqui, que vai chegar nos grupos específicos. Então, eu acho muito legal e por ter acompanhado o trabalho dele um pouco de perto, ele consegue entender qual é o momento de cada coisa. Então, talvez, dentro do contexto, para trazer uma confiança para essa atleta, para trazer uma responsabilidade. Aconteceu isso comigo no último clube que eu estive, que eu tinha uma atleta que era expulsa em alguns momentos, eu não tinha a capitã que seria a visão do grupo e eu dei a abraçadeira para que aquilo não acontecesse mais com ela. Então, ela se sente responsável perante ao grupo das atletas. Eu preciso liderar da minha maneira o grupo e ser exemplo para as minhas companheiras de trabalho. Eu acredito que, nesse momento, talvez o Arthur esteja querendo dar um outro tipo de responsabilidade para ela, não só aquilo que ela já faz, que é em termos da parte de habilidade, o quanto que ela se compromete dentro do campo. Sim. E outros destaques? Você percebeu outros destaques em campo, outras jogadoras que já mostraram um pouquinho que veio nesses 2 jogos, ou que você espera que apareçam mais nos próximos jogos da seleção? Bom, eu queria trazer o destaque de uma atleta que é a Gil Queiroz, né, que agora não é mais Queiroz. Gabellini. É Gabellini, muito legal também ela trazer esse lado da mãe dela, né, e trazer, eu falo muito para as meninas, quando a vez que você entra no campo, quantas mulheres vencem com você, né, então ela trazer esse lado agora de estar tentando representar a família da mãe, muito legal. E eu acho que ela foi um grande destaque no primeiro jogo, é uma atleta que por muito tempo vem fazendo sucesso fora do país, as pessoas não conheciam a Gil, e eu acredito que ela vai se encaixar muito bem em todos os contextos. Acho que a Ari Borges também, né, entrou no jogo e não teve aqueles gols anulados, coisa e tal, não deu tempo dela conseguir ser, e eu acho que essa competitividade pelas jogadoras de ataque velocista vai ser muito legal para a gente buscar uma vaga ali. Quero trazer também, que eu acho que quando tiver oportunidade vai rabiscar, a Johnson. Isso aí, não tem a dúvida. Johnson é uma atleta que eu trabalhei por muito tempo também, participei ali, é um monstro, ela nasceu para jogar futebol, nasceu para ser atleta. Destacar também, acho que está cada vez mais intrínseco nela a camisa da seleção brasileira na Luane, que fez os 2 gols também, dividindo ali a artilharia da partida com a Caroline. Sim. E aí, o que a gente pode pensar assim, para esses próximos jogos da seleção contra o Paraguai, que também vai ter aí 4ª rodada na próxima terça-feira, 21h, também vai ter transmissão da TV Brasil. Qual que é a expectativa, vocês acham, para esse adversário, para o Paraguai? Bom, eu acho que o Paraguai vem crescendo muito dentro do contexto sul-americano, um país que se preocupou em trazer uma identidade e levar profissionais que têm o futebol como uma ciência, né, e conseguiram potencializar mais uma grande potência sul-americana. O Paraguai foi campeão sul-americano sub-17 com o professor Luizinho Guimarães, um brasileiro que fazia muito sucesso nas categorias de base masculina aqui no Rio de Janeiro. O professor Fábio, né, que trabalhou muito tempo na Ferroviária, que sai da categoria sub-20 e assume a categoria profissional fazendo grandes jogos. Eu vejo uma identidade na equipe do Paraguai, eu acho que, e o Arthur sabe disso, sabe que vai ser um grande jogo, mas acredito que o jogo que vai ser um jogo de todo o contexto é o jogo contra a Colômbia. Esse sim, que também vai ter transmissão no TV Brasil, próxima sexta-feira, dia 25 de julho. É o jogo contra a Colômbia, é a seleção realmente que a gente vai estar disputando alguma coisa ali. Acho importante também, a Colômbia vem fazendo altos e baixos, vinha com uma grande crescente dentro das competições anteriores, mas ainda está tentando se firmar novamente. Eu acho que vão ser jogos difíceis, assim como no Campeonato Brasileiro, não tem mais aquele jogo que você vai dar uma goleada e que tudo é muito fácil. Apesar desse 6-0. Apesar desse 6-0 que a gente já esperava, né? Sim. A Bolívia precisa encontrar um caminho para conseguir achar e disputar enquanto uma seleção de futebol feminino. Ainda está muito fora das demais. Raquel concorda, Raquel acho que vai. O adversário, a gente vem falando desde o início, né? A Colômbia é o adversário dentro do grupo e talvez na competição toda. Então, mesmo. é o que se espera que seja a final da Copa América, né? Porque são as 2 seleções mais fortes, né, do continente sul-americano, são as 2 seleções que vêm recebendo ali mais investimentos. Claro que ali por fora eu colocaria também Uruguai, Argentina, inclusive a Argentina é a que tem o título que nós não temos, que venceu o Brasil em 2006, mas a Argentina também está passando por um processo de reformulação
convocação, perdeu a sua camisa 10, sua principal jogadora, que vem se recuperando de uma lesão do ligamento. Então, a Argentina nessa competição não é aquela Argentina que a gente conhece também tão forte, apesar de ter jogadores que a gente conhece muito bem, como a Yamila, por exemplo, que joga no futebol nacional. Mas na nossa chave, a grande preocupação, sem dúvida alguma, como a Thaísa colocou, para mim é Paraguai e Colômbia. A gente já sabia isso desde o início, por conta também das ligas que vem se formando e das jogadoras que têm rodagem internacional. No futebol boliviano isso não acontece. As jogadoras jogam basicamente no próprio futebol boliviano, uma ou outra joga ali na Argentina, no Chile, mas é uma seleção que não tem tanto investimento. A do Paraguai vai ser um jogo mais aguerrido, mais difícil, mas eu acho que vai ser um bom teste para o Arthur Elias, principalmente ainda para mexer algo que eu e Brenda sempre temos falado durante as transmissões. A seleção do Arthur Elias tem uma cara, mas ela ainda precisa mexer, e aí eu até queria depois que a Thaísa complementasse, né, na visão dela como treinadora, que para mim ainda falta um pouco mais trabalho no meio de campo. Para mim, a seleção do Arthur Elias ainda é uma seleção que precisa trabalhar mais aquele setor criativo, ainda é muito dependente de determinadas jogadoras e ainda tem aquela famosa bola em ponto futuro como uma das suas principais jogadoras, das suas principais jogadas. Então, para mim, isso é um ponto que o Arthur Elias precisa ainda trabalhar um pouquinho se quiser vencer a Copa do Mundo de 2027 a ser realizada aqui no Brasil. É isso sim? Então, na verdade, eu não tenho dúvida que o Arthur ele está pensando a médio e longo prazo. E para a gente pensar em 2027, a gente precisa entender que eu concordo com o que você falou, mas é um contexto de 3 anos, né, em que a gente vai ter uma mudança muito grande no elenco. Sim. Então, assim, por isso a vinda de jogadoras como a Johnson, como a Dudinha, como a Fátima Dutra, que pouca gente conhece. Eu conheço a Fátima Dutra há muito tempo. Uma excelente jogadora, e eu acho que nesse passar do tempo existem jogadoras que são protagonistas agora que não vão estar na Copa do Mundo. Então, assim, eu entendo... E entre elas, com certeza, a Marta, né? Eu não sei. Não com certeza, mas é a dúvida principal que todo mundo fala. Eu vou te né? dizer, eu vejo a Marta muito feliz jogando com essa nova geração. Eu acho que aquela virada de chave que aconteceu na Olimpíada, das meninas jogarem pela Marta, é uma Copa do Mundo no Brasil. Sim. Reacendeu, né? Reacendeu, trouxe uma energia. O Brasil está começando a se movimentar para ser o país da Copa do Mundo feminina, mas voltando à Copa América. Eu acredito que, dentro do contexto, ele já está fazendo alguns testes que são de suma importância, porque a gente vai jogar uma Copa América dentro do contexto, levando um jogo com consciência, a gente vai passar por esses adversários. Mas ele precisa fazer alguns testes para a gente poder jogar contra os adversários mais difíceis, né? Às vezes a gente dá um passo para trás para poder a gente ganhar lá na frente. Sim. Então, assim, dentro do contexto, quando o Arthur faz a convocação da Olimpíada, muita gente não entende, mas a gente, às vezes, precisa levar algumas jogadoras que você já sabe o que pode fazer, porque precisa pegar e girar a chave muito rápida. Então, trazendo um pouco do contexto, só para a gente comparar a convocação da Tainá, goleira que foi para o Palmeiras, trabalhou por muito tempo com ele, perde aquele tempo da Lelê machucada. Então, são coisas que o treinador precisa ter uma tomada de decisão muito rápida. Eu acredito, sim, no título da Copa América. Eu acho que esse contexto de estar trazendo as meninas da nova geração, que acabaram de sair da Sub-20, que já são protagonistas dos seus clubes. Aí eu vou trazer um exemplo muito grande da Dudinha, né, que há muito tempo vem enraizando ali com a camisa de São Paulo. E a Johnson, que esse ano deu aquele estalar de dedos, e outras meninas vão pipocar aí. A Luane, que apesar de ter tido um tempo nos Estados Unidos e depois no UFC Madrid, agora brilha com a camisa do Atlético de Madrid. Então, assim, é uma disputa muito grande que vai acontecer daqui para lá. Muitas jogadoras que estão se desenvolvendo e que ele precisa testar. Sim, e é isso, né? A gente, na verdade, está pensando na Copa América, aí você falou, acredito no título e tal, mas, na verdade, estamos todos aqui pensando muito na Copa do Mundo, né? No o pensamento é esse. Exatamente. E a gente pode ter aí adversários com técnicos brasileiros, né? Que é o que a gente está vendo um pouquinho na Copa América. Queria que você falasse sobre essa... aí você, Thaísa, né? Que está vivendo essa coisa do mercado também, de como os brasileiros estão se destacando e aí indo, especialmente aqui no contexto da Copa América, né, em que a gente tem a seleção mais forte e que a gente tem também técnicos aí que interessaram as equipes dos outros países aqui da Copa América. Além do Arthur Elias, que vem fazendo um trabalho gigante ali dentro do contexto de seleção brasileira e contribuindo com o desenvolvimento das outras seleções,
A gente traz também o destaque para mim, a Emily Lima, né, uma das grandes referências para mim como treinadora, a primeira mulher a ter a licença Pro no Brasil, que vem não só com o trabalho do Peru, mas nos alguns anos anteriores no Equador, assim como a passagem de seleção brasileira. A gente precisa valorizar isso, né? É uma treinadora que o mercado vê uma treinadora que desenvolve projetos de crescimento do futebol de mulheres dentro dos países, né? O professor Fábio, que fez um grande trabalho na Sub-20 do Paraguai, com a saída do treinador, acaba assumindo ali a categoria principal, né? Bem recente, né? Porque ele assume em fevereiro de 25. Bem recente. Né? E o Ricardo Belli, que depois de um tempo no futebol mexicano, né? Ali no Toluca, do México, acaba aparecendo ali junto com a Vanessa, a auxiliar técnica dele e analista de desempenho, com a camisa da Venezuela, já fazendo um grande trabalho, conseguindo trazer uma identidade. Então, eu não tenho dúvida que esse mercado ele vai começar a se movimentar. Primeiro porque a gente é referência a nível sul-americano, né? E outros treinadores vão começar a pipocar por aí a nível de seleção. Quero destacar o trabalho da professora Tatiele no Colo-Colo do Chile. Para mim, um grande nome para futuramente assumir a seleção do Chile. Temos outras profissionais também trabalhando em clubes no Paraguai. Então, isso vai acontecer para mim não só em seleções sul-americanas, mas a nível mundial também. E não só nas seleções, né? Você falou aí de vários técnicos que estão trabalhando e levando esse trabalho para os clubes também, né? Eu vou trazer mais um destaque. O professor Doriva, que foi treinador da seleção brasileira Sub-20 e esteve à frente da seleção do Peru antes da Emily Lima, é o treinador da seleção Sub-20 do México. Né? Então, fora ele também a gente tem a Lindsay, que estava trabalhando na Arábia Saudita, né? Assim então, o pessoal vai vir procurar aqui os técnicos para trabalhar. Assim como a Camila Orlando foi treinadora de seleção da Arábia. Eu estou aí no mercado também, esperando uma oportunidade. Então, assim, eu acredito muito no... É um plano seu, Thaís Nair, que abrindo um espacinho para comentar, é um plano seu trabalhar aí, de repente, ou com seleções, ou fora do Brasil, né, com equipes fora do Brasil? Assim, eu tenho um planejamento de carreira e o meu próximo passo, depois que eu sair da categoria de base, que é uma coisa que ficou muito enraizado em mim, depois do título Sub-18, era estar num time da primeira divisão. Isso já aconteceu, consegui título, graças a Deus. E a gente precisa buscar oportunidades, né? Todo mundo sabe que o meu grande objetivo enquanto treinadora é disputar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Então, nós somos profissionais e a gente precisa buscar outros mercados. Hoje é o que eu venho me preparando, eu venho estudando muito, fazendo outros idiomas também, porque eu acho muito importante para o meu desenvolvimento profissional. É a primeira vez em 5 anos que eu tenho 30 dias de férias, então estou tentando curtir. A Thaísa deixou o Grêmio agora tem pouquinho tempo, né? Isso, foi final de junho. Um mês e pouco, mas assim, desde a época do Fluminense eu já emendei Corinthians, do Corinthians eu já emendei Grêmio. Então, assim, acho que nesse momento está sendo muito importante para eu ter uma pausa na minha carreira, para eu conseguir me preparar melhor para os meus próximos desafios. Com certeza é um caminho que eu quero seguir, a nível de seleção ou a nível de clube, e trabalhar para que eu chegue mais perto dessa oportunidade de lutar por uma vaga enquanto treinadora na Copa do Mundo no Brasil. Vou fazer só que eu vou perguntar sobre outras coisas que não são necessariamente campo da Copa América, mas já que a gente está começando aqui já com a Copa América em campo, acontecendo, o que você acha que vai ser a final e que placar você arriscaria? Eu acredito muito no Brasil e Colômbia, apesar da gente estar na mesma chave. Eu acho que eu gostei muito do que eu vi em alguns momentos da seleção do Uruguai, principalmente com a Belém Aquino, né? É uma jogadora que acompanha de perto o que ela faz e é fantástico. Ela é surreal. É fantástico a tomada de decisão dela, muito curta. Ela tira um chute, ela tira um drible, mas assim, dentro do contexto, eu estou muito feliz pela evolução técnica e tática do que eu estou vendo dos jogos. Mas eu acho que só que se acontecesse alguma coisa muito surreal dentro do contexto, e futebol não é uma ciência exata, isso pode acontecer, para depois não falarem, você como treinadora está falando isso. Não é isso, é a lógica, a gente vai falando pela lógica. E placar, qual seria? Cara, acho que 2-0, um gol da Tarciane e um da Luane, para mim tá bom. Maravilhoso. Você, Raquel? Eu acho que vai ser o mesmo final, mas só vou discordar um pouquinho do placar. Eu acho que vai ser 2-1, com Linda Caicedo fazendo o primeiro e o Brasil de virada com 2-1. Tá bom. Só pra gente passar naquela emoção. Saindo da coisa do campo mesmo, do jogo, infelizmente a gente tem que falar de algumas outras coisas. O técnico, o Arthur Elias, criticou um pouquinho,
criticou ali a organização da competição e aquela coisa de aquecer dentro da sala, no estádio. Enfim, além de algumas questões de arbitragem mesmo. Você acha que falta um trabalho, de repente, maior no futebol feminino, pensando na organização da Copa América? Isso é impensável, uma Copa América masculina com aquecimento dentro de sala? Com certeza. Na verdade, vamos pensar o que aconteceu em algumas edições anteriores da Libertadores. Aconteceu isso com as equipes brasileiras nas edições anteriores. Se a gente prestar atenção na abertura da Copa América, você vê que não é uma coisa muito bem organizada, muito bem pensada. Eu acho que a Conmebol precisa entender realmente onde vão ser as sedes das competições, para que a gente possa trazer um glamour e um produto que seja um produto para ser vendido. As pessoas liguem a TV e vejam aquilo ali como um grande espetáculo que precisa ser. Mais do que isso... Que né? Porque em campo elas fazem um espetáculo. Exatamente. Mais do que isso, me assusta um pouco... Não é que me assusta um pouco, é que é complicado você se posicionar. É um posicionamento vindo só do Arthur Elias, quando outras seleções também estão sendo prejudicadas. E eu acho que cada vez que a gente se preocupa só em não ser atingido e não se posiciona, não vai melhorar nunca. E aí, dentro do contexto, é complicado, porque ainda falta muita coisa para a gente, para poder mudar. É que a gente exige resultado, a gente exige um espetáculo, mas a gente precisa entender que a bola não entra por acaso. Isso tudo faz uma diferença dentro do contexto. E aí, às vezes, quando o resultado não vem, a culpa é do treinador, a culpa é do time que não estava correndo, mas e dentro do contexto? Às vezes, você precisa de um tempo maior para aquecer uma jogadora. Imagina você fazendo todos esses jogos, né? E tem a questão de estresse, de você estar vivendo numa situação que para respirar é muito complicado. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de zelo e carinho e realmente nos momentos em que seja necessário, as pessoas pertinentes precisam se posicionar. A gente não está cobrando que seja a mais do que ninguém, mas é um lugar justo de aquecimento que tem a ver com a especificidade do jogo. Com a infraestrutura. Você precisa, não faz sentido eu estar jogando contra você e a gente está aquecendo no mesmo local. Fechado. E aí a gente está fazendo uma atividade ali que foi o que tinha, mas no aquecimento você vê as meninas da Bolívia apertada, as goleiras fazendo mobilidade aqui, as meninas brincando de altinha e fute-mesa aqui. E aí, assim, qual é o controle que a gente tem? Qual é a seriedade que a gente está levando dentro do contexto para que a gente venda aquilo ali como um produto sério para os patrocinadores e para N pessoas? Então, a gente precisa realmente fazer aquilo que... Ninguém está falando de nada com entrada pitoresca, com show da Beyoncé. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma organização mínima. Não é possível que no Equador não tenha outros estádios que possam receber mais jogos para que não precise ter 2 jogos por rodada, no mesmo campo. E aquela ideia também de tratar aquela jogadora como uma profissional do mundo da bola. Exato. Porque é isso que se faz. Jogadores, técnicos, comissão, todo mundo, né? É o trabalho de todo mundo ali que, e que vai ser julgado por aquele tempo. Infelizmente, o Copa dela já acabou, a gente passou rapidinho, passou muito rápido esse programa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Copa Delas de novo, Daissan. É sempre maravilhoso receber você aqui, ouvir você falar. Raquel também sempre aqui com a gente. Muito obrigada, Raquel, sempre pela presença, pelos comentários. E aí a gente vai se despedindo, o Copa Delas vai terminando por aqui mesmo. A gente volta, fica ligadinho nas redes sociais da TV Brasil, que a gente sempre passa lá as datas de publicação e tal. E toda semana a gente volta com mais Copa Delas. É isso, gente. Tchau, tchau.